Boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus possa nos abençoar por mais uma noite, que estamos reunidos buscando aprender um pouco mais sobre a doutrina, buscando observar no Evangelho que nos traz surpresas todas as vezes que nós lemos, muitas vezes a mesma lição, já lida algumas vezes, mas muitas informações passam despercebidas. De repente, lendo a mesma leitura de sempre, nós aprendemos e observamos partes importantes que parece que era a primeira vez que nós estávamos lendo. De todo o Evangelho, o maior capítulo é o capítulo 5, que é o Bem-aventurados os aflitos. Por que será que Allan Kardec dedicou o Evangelho tantas páginas a um capítulo nominado Bem-aventurados aflitos? Algo nos remete a uma reflexão. Será que os aflitos no nosso mundo são numerosos? Será que passamos por aflições? Será que as aflições são só materiais? Ou o campo emocional, espiritual, também interfere para que nos torne pessoas aflitas, desesperadas, necessitadas? Então ele começa falando sobre as bem-aventuranças. E Jesus vai falar que bem-aventurado aqueles que sofrem, porque serão consolados. Mas isso falando hoje, para a comunidade, para a população de hoje, nos dias atuais, parece algo um pouco vão, não tem tanta importância. Porque hoje nós temos medicina, tecnologia, nós temos conforto. É uma minoria em nossa cidade que passa por dificuldades. A grande maioria tem um certo conforto, ou está bem situada, mas é uma minoria que sofre. Mas Jesus vai falar das aflições em uma época onde só havia aflições, onde não existiam leis. As leis eram formadas de acordo com aquele governante que assumia. Se ele entrava no poder, e hoje valia determinada situação, entrava outro, amanhã já não valia mais aquela, porque cada um fazia suas leis. Até que o primeiro código de leis foi instituído por Hammurabi, onde ele escreve nas pedras, nas estelas, colocando o primeiro código onde por mais que ele morresse, aquele que pudesse ocupar o lugar dele, ia dar continuidade a leis que já existiam. Então nós começamos a ver as leis se surgirem, sendo edificadas, sendo levada à humanidade. Leis muitas vezes de um rigor, de temor, mostrando que Deus era um ser vingativo, onde a lei de talião, do olho por olho, dente por dente, fazia com que as pessoas não fizessem o mal por medo de Deus. Não deixavam de fazer o mal, porque entendiam ou compreendiam que aquilo era algo desagradável àquele que recebia. Eles deixavam de fazer o mal por medo de sofrer a mesma consequência que infligia aos outros. Se eu ferisse alguém pela espada, eu tinha medo, porque segundo a lei de talião, eu deveria também sofrer a mesma condenação de ser ferido pela espada. Mas então Jesus vem a um tempo onde o solo foi preparado por Moisés, que manteve a comunidade judaica com fidelidade a um Deus único, e com ordenações divinas e principalmente humanas, ele conseguiu doutrinar e amedrontar a população de tal modo que eles obedeciam a Deus por medo. Como as crianças de hoje em dia, por temer o castigo dos pais, obedecem, sem saber por que obedecem, mas obedecem os pais mais pelo medo do que pelo raciocínio do que os pais estão falando. Quando o pai fala para a criança que não pode comer muito doce, para ele é um castigo. Ele vai obedecer por medo de um castigo,
não porque ele quer, não porque ele entende. Seria a mesma coisa nós, àquela época, que estávamos na infância espiritual. Não entendíamos um Deus ainda de pureza, e até hoje, muitos irmãos ainda têm dificuldade de compreender Deus. Ainda não podendo se elevar ao patamar de Deus, rebaixa Deus a nós. Isso é muito comum ainda. Segundo uma irmã, uma amiga minha, ela falou para mim que sofreu uma perseguição de uma determinada pessoa e ela orou a Deus. E Deus pesou a mão sobre ela. E essa pessoa agora está com Alzheimer e não consegue nem levantar mais da própria cama. E ela olhou para mim e falou assim: você é religioso e sabe que a mão de Deus é pesada. E quando Deus desce a mão sobre as pessoas, Ele aniquila. Eu falei: eu não sabia não. Né? E não tentei nem argumentar mais nada, porque a compreensão dela é importante para ela, ela acredita daquela forma, segue. Se a torna feliz, se é melhor ainda um religioso em processo de evolução do que uma pessoa que não quer saber de religião fazendo mal aos outros, ela ainda vê Deus dessa forma, é uma etapa. Qual que é o erro de todos nós? Todos nós muitas vezes achamos que a minha compreensão tem que ser, todo mundo tem que compreender igual. E nós esquecemos que todos nós somos irmãos, da mesma forma que as mangas são irmãs de um mesmo pé de manga, mas nem todas amadurecem igual. Nasceram da mesma árvore, do mesmo processo, porém o amadurecimento surge cada um no tempo certo. E tem aquelas mangas ainda chamadas temporã, que nasce fora de época. Então nós não temos como exigir que todos pensem da mesma forma. Somos todos criados da mesma forma, simples e ignorante, mas em um processo de evolução, cada um de nós evoluiu um pouco mais, uns mais, outros menos. Então todos temos um processo evolutivo, mas cada um em um grau de evolução. Não existe pessoas no mesmo grau de evolução, porque cada um evolui em uma etapa de evolução. Então a compreensão de Deus, ainda em alguns irmãos, porque são fiéis, muitas vezes você vai ver extremistas que matam em nome de Deus, mas eles estão errados porque compreenderam errado, mas eles estão acreditando que estão fazendo certo. E será que nós temos condição de julgar uma pessoa porque ela está convicta de fazer o certo, mesmo fazendo o errado? Mas para ela é certo. Ela não tinha noção do que ela estava fazendo, era errado. Porque imagina que algumas religiões, elas falam que aquele que morrer por determinado Deus terá 10 virgens no além quando desencarnar. Então ele faz aquilo achando que aquilo é certo, que aquilo é o caminho correto a ser seguido. Não é talvez de todo mal, mas é da ignorância. E todos nós, dentro da doutrina espírita, temos que tomar cuidado com a nossa ignorância. A ignorância dos outros, nós damos o direito dos outros ser como eles querem, porque é o livre-arbítrio. Se Deus, o Todo-Poderoso, dotou o ser humano com o livre-arbítrio, que é o direito de escolha, nós temos o direito de escolha de fazer o que nós bem entendemos da nossa vida. Porém, toda escolha gera consequências. Então, os atos bons que eu fizer, eu serei responsável e receberei por eles. Porém, todos os atos equivocados, eu serei responsabilizado e terei que, de algum modo, ressarcir o mal que foi feito pelo bem que se pode fazer, através do trabalho fraterno. Então nós começamos a observar que Deus, em algumas épocas da humanidade, foi interpretado de várias formas. Deus, de uma forma impositiva, dolorosa, cobrador, temido, como Moisés apresentou às crianças emocionais daquela época. Jesus vem e mostra um Deus de amor para um povo que já estava preparado a receber as primeiras sementes do amor do Evangelho de Deus. Mas isso se perdeu com o tempo, porque Jesus não criou nenhuma religião, mas os homens sim. E os homens, buscando competir com o Estado, o poder do Estado, dos reis, dos imperadores, então desenvolve uma religiosidade que começa a competir com os nobres, ameaçando eles
que até os reis e imperadores se dobravam às religiões, de medo de sofrer punições quando morressem. Não tivessem ali na hora do leito a bênção necessária para que quando morresse pudesse entrar aos céus. E a religião, não a religião, mas os homens começaram a deturpar a religião, conduzindo ela para interesses pessoais, ao poder do dinheiro, fazendo atrocidades na Europa, onde o cristianismo nascia. Esses homens usavam o nome do Cristo para satisfazer os seus prazeres e muitas vezes, em nome do Cristo, milhares de pessoas foram levadas à tortura, às inquisições, foram roubados, assassinados, separados dos seus entes queridos, em nome do Cristo. Mas não era o Cristo que pediu o holocausto, eram os homens ignorantes que usavam através da fé e da dominação, não da fé raciocinada que Allan Kardec nos recomenda, mas da fé cega. E as pessoas, sem raciocinar, buscavam eliminar a todos aqueles que contrariavam a fé nascente. Eles, que aos primórdios eram perseguidos pelo Império Romano, quando no ano de 64, Nero, o imperador romano, institui que ser cristão não é lícito, e começa então as perseguições, só sendo cessada no ano de 313, no dia 13 de junho de 313, onde Constantino, após vencer o seu rival Maxêncio, ele aceita então instituir como cristianismo a religião oficial para ele, e deixando livre para o império poder escolher a religião que lhe apraz. Somente tempos depois, nós vamos ver Teodósio, ele colocar como a religião oficial do Império Romano ao cristianismo. Dali adiante, de perseguidos os homens, começaram a desviar a ideia do Cristo, de amor, de caridade, de fraternidade, e começaram então eles perseguir aqueles que não pensavam igual. E isso se alastrou por toda a Europa, chegando a uma época, na Revolução Francesa, liderada por Robespierre, embalado pela Marselhesa, onde evocava avantes, filhos da pátria ou filhos da fé, para que pudesse ali começar a revolução, destituir a monarquia e o clero dominante. A França era para os poucos nobres que existiam. Aquela França então era dotada de um poderio econômico que somente os nobres, os reis, os amigos da monarquia e o clero é que tinha poder e alimento. Os franceses que produziam o alimento passavam fome. Eis então que as igrejas foram saqueadas, as igrejas cristãs foram destruídas, para que pudesse a morte de Deus ser edificada em toda a França, contaminando a Europa. Deus era responsável por muitas mortes e o Cristo, porque os homens ignorantes usavam o nome de Deus e o nome do Cristo para matar e roubar. Então a Europa se ressentia com o nosso Cristo, mostrado pelos religiosos equivocados, um homem que por ele, em nome dele, matava e destruía. Mas não era o Cristo que pedia isso, eram os homens que não entendiam e faziam isso. Nós vamos ver as guerras santas que foram edificadas para libertar Israel, a terra santa do jugo dos mouros, dos muçulmanos, podendo destruir irmãos, lançando irmãos contra irmãos, esquecendo a fraternidade simplesmente por um poderio, para poder ali ter o comércio, muitas vezes, de levar a informação, de ter o local santo sob o domínio. Então a França se rebela e a abandona a Deus. Ergue então a Deus a razão, não mais acreditaria em Deus, mas na razão. E a França entra no período negro do materialismo. Toda a parte de espiritualidade se perdia na França, contaminando então a Europa, onde muitas pessoas
que nasceram na Europa nesta época e vieram para o Brasil e reencarnaram no Brasil, não conseguem seguir religião alguma. E muitas vezes, dentro do nosso próprio lar, nós temos aquele filho, aquele parente que não consegue ir no centro, que não segue religião alguma e se ressente de algum modo com a religiosidade. E nós julgamos que com certeza é um espírito atrasado ou um espírito obsediado. Então nós já julgamos sem observar que muitas vezes aquele espírito que está reencarnado hoje foi alguém que em nome do Cristo foi martirizado no passado e se ressentiu contra o Cristo equivocadamente. E tem dificuldade hoje de aceitar o nome de Jesus. Por mais que identifique nele uma alma boa, ainda tem algo interior não diluído, porque ficou gravado em seu perispírito algum trauma e ele reencarna com isso. Então Jesus trouxe para todos nós a mensagem para derrubar as aflições, porque antes do Cristo vir, nós não entendíamos por que sofrer. O sofrimento era algo que como castigo, porque Deus escolhia a banda de cá do salão para ser os agraciados. Então esses daqui tinha saúde, tinha beleza, tinha dinheiro, tinha tudo. Mas a banda de lá, Deus escolhia para nascer em sofrimento. Então as pessoas não aceitavam, era injusto. Como Deus poderia ter algo que medisse, sendo que nós tínhamos uma vida só, segundo a ideia da época. E Deus nos condenava sem ter feito nada ao sofrimento, a uma vida atroz de sofrimento, as limitações psicomotoras, as pessoas que nasciam e sofriam a vida toda de miséria. Como acreditar em um Deus? E Jesus então trouxe as palavras abençoadas da resignação, falando que bem-aventurado em um monte, o monte das beatitudes, Jesus então sobe e começa a falar a uma multidão, talvez mais de 10.000 pessoas, no sopé da pequena montanha, começavam a ouvir as profecias daquele homem que foi esperado desde os primórdios, por povos e mais povos, tinham relatos daquele enviado que viria dos céus para trazer a luz ao coração humano. Então ele começa com as bem-aventuranças, falando bem-aventurado aquele que sofre, porque será consolado. Imagina para aqueles que tinham dores, lepras, doenças atrozes, cegueira, eram mancos, eram leprosos, tinham problemas de deficiência, e Jesus fala, bem-aventurado, feliz, aquele que sofre, porque no reino dos céus serão consolados. Então começa a trazer a esperança aos corações que viviam simplesmente na amargura. Jesus foi a luz que desceu nas trevas do mundo, onde os olhos eram cegados pela dor, pelo sofrimento, pela revolta, a inveja daqueles que não tinham por aqueles que tinham, e o desprezo daqueles que possuíam por aqueles que não tinham nada. Eis que o Mestre desce da divindade, pisando o solo do lamaçal da ignorância humana, trazendo aos corações aflitos e necessitados a chama do conhecimento, a mesma chama que nos traria a esperança, não a esperança do verbo esperar de braços cruzados, mas sim de o esperançar, de ter fé no futuro e fazer com que a vida seja ativa para que o futuro chegue. Porque as pessoas vivem de buscar o futuro, sem saber que o futuro é algo incerto e ele nunca chega, porque sempre o futuro, quando chega, se torna presente. Daqui 10 minutos é futuro, mas quando chegar daqui 10 minutos, já virou presente. E nós esquecemos que esperança de braços cruzados é aquela pessoa que espera que Deus faça por nós o que nos compete. Eu quero ter saúde, um corpo saudável, mas eu como desregradamente, eu não pratico atividade física e espero que Deus me dê saúde até o resto da minha vida. Mas
Aquele que tem esperança no futuro com Jesus, a esperança é ativa, é aquele que trabalha, é aquele que busca, é aquele que se exercita, é aquele que cuida um exemplo, pegando a alimentação que eu falei, é aquele que se alimenta bem, é aquele que cuida do seu corpo. Mas e falando de espiritualidade? É aquele que sabe das dores que está passando, mas tem esperança no futuro. Mas tem esperança na próxima vida, na vida pós-morte, nessa própria vida. Aquele que tem esperança com Cristo, tem esperança no futuro. Sendo o futuro, ele tem esperança já nessa, na próxima, no mundo espiritual e nas outras que vêm. Mas ele não espera simplesmente parado. Ele está em constante atividade de mudança, de trabalho interior. Como é difícil trazer as palavras do Cristo da boca para dentro, porque da boca para fora não há dificuldade nas palavras. Mas, quando nós buscamos o Cristo para o campo da interpretação, do trabalho, do labor, fazendo a asepsia moral que todos nós devemos fazer, torna-se um campo ainda inexplorado pelo ser humano. Nós vivemos a vida de buscar Deus lá fora, mas nós nunca viajamos para o país da nossa alma, para que possamos buscar dentro da nossa alma o encontro com o Divino Mestre, para que Jesus nos leve a Deus, para que a luz se faça em nossos corações, afastando de nós as dores desmedidas. Porque dor e sofrimento são coisas diferentes. A dor é algo que nos traz e nos ataca o físico. O sofrimento é de ordem espiritual. É a alma quem sofre, mas nós vamos ver que a dor é inevitável às nossas vidas. Mas o sofrimento é opcional. A dor, ela nos bate à porta em momentos que nós menos esperamos. Ela pode ser física, um ente querido que se vai, uma doença que chega. A dor é inevitável. É impossível passar por uma encarnação sem sentir a dor. Mas o sofrimento é como nós encaramos a dor. Isso depende de cada um de nós. E Jesus veio trazer isso aos aflitos, preparar os aflitos para lidar com a dor. Não é que nós não vamos sentir dor. Nós podemos lembrar de um dos maiores médiuns de toda a época, de todo o mundo, foi Francisco Cândido Xavier. O nosso querido Chico, ele tinha um olho cego, o outro tinha glaucoma, caiu, quebrou 3 costelas, teve tuberculose, pneumonia, teve várias outras dificuldades da saúde frágil, teve infarto, passou por algumas cirurgias cardíacas. E quem era o mentor do Chico? O Emmanuel e Dr. Bezerra de Menezes. E sofreu. Mas nós não podemos sofrer, porque o sofrimento bate na casa dos outros, na nossa não. Nós vamos falar da palestra para os outros. Os outros têm que preparar para o sofrimento, mas quando o sofrimento bate na nossa porta, nós rebelamos contra Deus. Como? Eu vou no centro todo dia, tomo passe, nós não damos dízimo, mas tomamos passe todo dia, e aí não pode sofrer. Se o Chico sofreu tudo isso, que tinha Bezerra de Menezes como mentor espiritual, por que nós não podemos passar pela dor? Vamos buscar Joana de Ângeles, o espírito amigo que psicografa a mensagem no capítulo 9, versículo 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Parece estranha essa frase. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aí a gente já começa a pensar se a gente quer ser eleito de Jesus. Porque fala assim, ó, se que está mandando a dor aos eleitos, será que dá para tirar a gente fora? Mas vamos analisar. Quantos estão dentro da casa espírita hoje, das casas religiosas, que buscaram Jesus porque perdeu alguém que amava, porque sofreu uma dor, porque superou uma doença? A dor é a grande amiga que nos pega quando nós estamos dormindo para a vida espiritual e a dor vem e, opa, vamos acordar? Chegou a hora, nós vamos para o médico, mais médico, e não melhora nada. E aí vem numa casa espírita, numa casa religiosa, buscando Jesus, e aí sente alívio que medicação alguma nos tinha dado. Então a dor é o anjo de Deus que vai bater à porta daqueles que estão desviados da verdadeira vida, que é a vida espiritual.
estamos sonolentos na carne, estamos aqui distraídos, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que trabalhar, dinheiro, vida, WhatsApp, viagem, família, não que a família seja errado se preocupar, mas não é somente, porque nós temos que cuidar do corpo, mas também do espírito, e a religião é o pão das nossas almas, e nós temos necessidade de cuidar. Então daí a necessidade que nós temos que voltar para o Cristo, e quando o anjo de Deus nos chama, nós acordamos e voltamos. Então, a aflição, Jesus veio nos ensinar a lidar com a dor, ele não veio falar que nós não vamos sofrer. Qual foi o homem mais puro que passou pela terra? Único, Jesus. E ele, será que sofreu? Será que passou por dificuldade? Porque ele era puro, tinha poder. Por que ele não saiu da cruz? Porque quando Jesus estava na cruz, ao lado de dois ladrões, um dos ladrões começam a brincar com Jesus e perguntam, brigar com Jesus, né? Ofender Jesus. Se tu é o Messias, liberta-te e me liberta também. Porque ele era ladrão, estava sofrendo na cruz, pelos atos errados dele, mas ele estava acusando Jesus. O outro Dimas repreendeu Gestas, o outro ladrão, falando que não podia falar isso. Nós estamos sofrendo porque merecemos, mas este homem é justo, não tem por que sofrer. Nós somos iguaizinhos. Nós erguemos os nossos olhos ao alto, entendendo que nós sofremos porque nós estamos passando por dificuldade e amontoamos as dificuldades, e olhamos ao céu para reclamar, ou para pedir ajuda, pedir força. Um dos crucificados, dos ladrões, erguia os olhos ao Cristo para criticar ele, esquecendo que ele mesmo tinha feito os atos equivocados que mereceu estar na cruz, desvinculando a culpa para Jesus. O outro reconhecia a própria culpa e pedia ajuda. Qual dos dois nós vamos nos comparar? Porque os dois ladrões, mas eu não sou ladrão, mas nós colocamos como pecadores. Qual dos dois pecadores nós nos comportamos? Como? Somos aquele que olha ao céu quando passamos por dificuldades e briga com os mentores espirituais, fala para Jesus que vai abandonar o espiritismo, a religião, porque eu estou sofrendo e não podia? Ou nós somos aquele que está sofrendo e olha para os céus e pede força e ajuda? Jesus queria que nós nos esforçássemos para combater o sofrimento que nós tínhamos, e combater o sofrimento com informação, porque o sofrimento era do corpo, mas a alma não podia sofrer, e ele vinha então fazer a promessa que o corpo era transitório, que ia passar por dificuldades, mas que o espírito sairia liberto, reluzente, em luz. Era essa a proposta do mestre, trazer a todos nós aflitos as informações necessárias de como lidar com o sofrimento. A dor, inevitável. O sofrimento é que nós temos que aprender a lidar. E aí nós vamos ver Jerônimo Mendonça, um grande trabalhador espírita contemporâneo de Chico Xavier. Ele ficou conhecido como o gigante deitado. Aos 20 anos, ele desenvolveu uma paralisia e ficou tetraplégico. Não bastando, ficou cego. Mas não deixava de fazer palestras. Ganhou uma Kombi e andava de Kombi pelo Brasil inteiro fazendo palestras. Certo dia, o guarda rodoviário mandou eles parar, porque a Kombi estava somente a 130 por hora. O homem ia dirigindo e o nosso querido Jerônimo deitado em uma cama improvisada dentro da Kombi. E aí o guarda mandou parar e o motorista, tentando se justificar, falou assim: não, é porque eu estou transportando um doente. E aí o guarda falou assim: esse homem passa aqui há 18 anos, passa para lá, passa para cá, passa para cá, eu não sei o que esse homem tanto anda. Palestras em todos os estados, de Kombi, em uma época de rodovias de difícil acesso. Jerônimo Mendonça era colocado em uma cama com microfone na sua frente, um homem que era a dor em pessoa, porque tinha problemas de vários matizes, era tetraplégico, cego, e falava de Jesus com alegria. Um dia, sua mãe, que não era espírita, chegou para ele e falou assim: meu filho,
eu acho que essa tal de reencarnação é verdade. Aí ele falou assim, mas mãe, por que a senhora acha isso? Ele falou, meu filho, eu tenho 9 filhos, não tenho? Tem, mãe. Dos meus 9 filhos, o único aleijado, palavras dela, o único aleijado não é você? Sou, mãe. Então é o único que não para em casa. Seus irmãos têm perna, pode andar e não viaja, e você viaja esse Brasil inteiro, todo dia está viajando, palestra para cá, palestra para lá, só pode ser coisa de Deus. Ela então começou a acreditar, e ele olha para a mãe e fala, minha mãe, eu sou paralítico do corpo físico, mas não sou paralítico da alma. Eu não me permito, mãe, ser um paralítico da alma, perdido no sofrimento que nos atrofia. Eu não me permito abandonar Jesus, mesmo na dor que a cruz que foi me dada me impõe. Eu não me permito ser paralítico para falar da alegria e falar do Mestre. Eu, mãe, sou liberto em alma. O corpo está atrofiado, mas minha alma é livre. Enquanto minha boca puder falar as palavras do Evangelho, eu serei livre pela eternidade, até que a morte me leve. Certo dia, o coração de Jerônimo Mendonça estava quase para parar. O cardiologista proibiu ele de viajar. E ele saiu de uma cidade próxima onde ele morava, uma cidade mineira que eu esqueci o nome, e vai até Uberaba ver o Chico, para se despedir. Chegou lá, e o Chico já olhou para ele, viu ele com aquela carinha já de despedida, falou, meu filho, o que aconteceu? Ele falou, Chico, meu cardiologista me falou que meu coração está por um fio. E aí o Chico olhou e sorriu e falou assim, benditos fios, porque tem fio de aço, fio de nylon, e Emmanuel está aqui do meu lado, e está falando agora, que quanto mais nós trabalhamos para Jesus, mais o fio engrossa. Meu filho, mãos à obra, vá trabalhar para esse fio engrossar. Porque muitas vezes tem pessoas velhinhas, caquéticas, que está todo mundo esperando que vai morrer, mas o fio está grosso, porque trabalha para Jesus e o fio engrossa. Quantas pessoas se reuniram para ir despedir de Chico Xavier, porque esse ano o Chico morre, e iam para Uberaba, e o Chico continuava, e eles começaram a perceber que do grupo deles, começou a morrer, no outro ano morreu o outro, aí ia ver o Chico, e quem estava morrendo era eles, aí eles começaram a mudar, falaram assim, vamos visitar o Chico enquanto nós estamos vivos, porque o Chico vai longe, e foi longe, porque foi servo do Mestre Jesus, trabalhou pelo amor e pela caridade. Quanto mais nós regaçarmos as mangas ao trabalho, mais a nossa vida será de encontro com o Mestre. Nós temos que observar então a necessidade que todos nós temos de buscar através do estudo que nos norteia, nos ilumina, e da caridade que nos afaga. Não existe encontrar Jesus dentro de 4 paredes de uma casa somente. Nós vamos encontrar Jesus no casebre sem luz, como Delfina de Girardin, no Evangelho, no capítulo 5, ela vai falar da verdadeira desgraça ou da verdadeira infelicidade, que muitas pessoas falam que, o que seria uma verdadeira infelicidade? A pessoa que não tem o que comer, a pessoa que tem uma doença, a pessoa que perdeu um ente querido, essa é a verdadeira desgraça, e ela fala que não. A verdadeira desgraça está na alegria vã. E aí eu tive que ler essa mensagem umas 5, 6 vezes para tentar entender. Falei, como que ela fala que isso não é sofrimento, mas o sofrimento é na alegria vã? Vamos observar. Aquele que está sofrendo hoje está resgatando um débito desta encarnação ou da vida passada. Então a dor é um resgate, é a depuração da alma. Sabe quando a roupa é branquinha e ela encarde? E você vai lá, principalmente antigamente, que você batia a roupa, colocava no sol, colocava produtos lá para tentar voltar à pureza. Então a dor que aquela roupa sofria sendo batida, ou hoje coloca numa máquina e bate para lá, bate para cá, vira para lá, vira para cá, para tentar desprender a mácula, a sujeira, nossa alma tem a necessidade de expurgar através da dor e do sofrimento, dores amontoadas do passado. Não é uma regra geral
que somente através da dor eu vou quitar débitos, através do amor e da caridade, quita muito mais débitos que esperando o sofrimento chegar. Mas então, e aquelas pessoas que estão na vã felicidade? Imagina aquelas pessoas que para ter dinheiro pisam nos outros, destrói famílias, matam, roubam, está nos bares, nas festas vãs do mundo, se drogando, se destruindo. Nesta vida, para a aparência geral, parece que essa pessoa é feliz. Mas quando ela desencarnar, ela não sabe a infelicidade que ela causou, porque ela só plantou o sofrimento para a própria vida. Enquanto uns estão resgatando, outros estão amontoando. Os que estão resgatando estão em processo de reparação. Então a dor para aquela pessoa é uma depuração. E para aquele que não está sofrendo hoje e está acumulando débitos, vai arrepender de não ter tido. É preferível que você não tenha um olho do que ter dos dois e ser arremessado no fogo do inferno. Quer dizer, é melhor que você tenha algo que te limita na vida material do que ter só as facilidades e ser precipitado ao sofrimento. Porque as pessoas falam assim: ah, mas olha, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E o pobre sente uma alegria tão grande de falar isso, como se fosse uma condenação à riqueza que Jesus estivesse falando. Ah, porque você é rico, você está no inferno, porque é difícil passar. Não é isso que Jesus quis falar. A palavra camelo e a palavra fio ou cordão no aramaico é praticamente a mesma. É uma palavrinha só que modifica para ser camelo e para ser cordão ou fio ou linha. Então Jesus falava que era mais fácil passar a linha pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas Jesus falou de riqueza monetária somente? Ele falou que todo aquele que tiver riqueza, todo aquele que tiver talentos, a beleza, a juventude, a inteligência, todo aquele que tiver algo que é caro, que é rico, que é precioso na mão e não der valor, será como o rico que também tem a riqueza e não aproveitou para auxiliar os irmãos, só pensou em si. Aí no livro Libertação, psicografado por André Luiz, ou Espírito André Luiz, ditado por André Luiz, psicografado pelo nosso Chico Xavier, nós vamos ver no tribunal onde os espíritos estavam no umbral sendo julgados, e aí começou a separar em mangotes avarentos, espíritos avarentos, e separou dois homens que não tinham dinheiro, eram homens das artes, das línguas, eram homens cultos, mas não tinham dinheiro, e eles começaram a protestar: algo está errado, como coloca nós junto aos avarentos, sendo que nós nunca tivemos dinheiro? Como que nós podemos ser avarentos? E então, aquele que estava no tribunal regendo, olha para eles e fala assim: vocês foram homens de grande inteligência, e usaram da avareza pela inteligência que tinham. Vocês guardaram conhecimento que possuíam somente para vocês, para vos envaidecer. Então foram avarentos no talento, na dádiva que foi lhes dado. Então são avarentos aqui também, porque a avareza para nós era só dinheiro, era só o dinheiro, e não é. Todo aquele que tem uma virtude e usa esse dom somente para si é avarento. Todo aquele que tem uma riqueza, um talento, uma virtude e só usa para si, também vai ter dificuldade de entrar no reino dos céus, quer dizer, de entrar, ser acolhido numa colônia espiritual, porque usou em proveito próprio. Então foi egoísta, foi avarento, vai sofrer as consequências da escolha equivocada. Então, para todos nós, a busca pelo conhecimento de Jesus faz-nos lidar com as dores atrozes que todos nós estamos passando. Toda a humanidade hoje, direto ou indiretamente, vem sofrendo ataques dos maus espíritos. As casas espíritas estão sofrendo influência através dos médiuns, que teriam a obrigatoriedade de sempre ser vigilantes e se conectar com os bons espíritos, mas pelos melindres, pelo ego, muitas vezes desenvolvido, pensando simplesmente em si,
começa a deixar a infiltração das ideias dos maus espíritos que tentam atravancar as fileiras do progresso da religião cristã. E todos nós temos que nos manter vigilantes, observando as orientações dos bons espíritos. Todas as vezes que Dr. Bezerra de Menezes, o responsável pelo movimento espírita nacional e consequentemente internacional, vem também observando e chamando a atenção de nós espíritas ao estudo e à vigilância, para que possamos ser servos do Mestre no trabalho fraterno e não prestar desserviços à casa espírita, com fofoca, com intriga, com vaidade, com discussões. Tentamos exercitar o Evangelho calando, deixando que o nosso irmão, que talvez naquele momento esteja em desequilíbrio, falar e não entrar na mesma vibração. Oramos ao Mestre Jesus para que possa sempre fortalecer a nós, trabalhadores, a nossa casa, para que cresça cada dia mais. Uma casa que abriga tantas pessoas encarnadas e desencarnadas. Quantas pessoas já passaram pelo José Xavier, que já se encontram no mundo espiritual? Quantos já passaram e já retornaram à carne? Quantos passaram aqui e minimizaram o sofrimento no umbral pela informação que aqui foi dada? Quantos que estão chegando necessitados de abrigo, de consolo? É uma casa que tem uma missão de levar o consolo às dores, às aflições, para poder silenciar os sofrimentos dos corações humanos, como toda a casa cristã tem essa missão, e esta não foge à regra. Então que nós sejamos o bálsamo consolador dentro da casa, para que possamos somar nas fileiras dos trabalhadores, para que a fraternidade seja a palavra que comande as nossas vidas, e consequentemente em união, que possamos dar as mãos em auxílio a todos os irmãos que passam por necessidade, que possamos ser nós instrumentos da vontade de Jesus, porque Ele nos escolheu. Não é à toa que nós conhecemos o Mestre Jesus, porque nós poderíamos ter nascido em países que nem se fala no cristianismo, mas não. Nós nascemos na pátria onde é abençoada, porque tem o Cristo cuidando, observando, auxiliando através dos seus mentores, do anjo Ismael. Então é nesta pátria abençoada que nos acolheu, é que fomos chamados a servir Jesus. Temos a nossa missão como trabalhadores de servir Jesus. Não somos grandes missionários, mas trabalhadores, simples, ignorantes, mas que com as pequenas ações nossas, nós podemos somar aos nossos irmãos, em uma corrente de trabalho, sem quem é mais importante. Porque aquele é mais importante do que esse. Todos são importantes. Segundo Emmanuel, no livro Consolador, não existe mediunidade mais importante, ou mediunidade melhor do que a outra. Não existe medianeiro melhor do que o outro. Existem bons trabalhadores, aqueles que renunciam mais, e aqueles que são mais obedientes. É aqueles que abandonam o lar e vêm aqui à casa para o estudo, para o evangelho, para o passe, para o trabalho. É aqueles que são disciplinados, porque observam as leis de Deus, do Cristo, que o Cristo nos trouxe. Não é assim, porque foi falado lá que tem que fazer isso. Não, é o que Jesus falou. Quando nós fazemos o certo, nós fazemos por nós mesmos. Não permita que os outros joguem em vossos corações o entulho emocional que eles carregam. Eu sempre falo isso: se eu chegar na casa de vocês, vocês permitem que eu despeje os entulhos da minha casa na casa de vocês? Lixo? Ninguém aceita. Mas por que aceita o lixo emocional? Que a gente vai, carrega, xinga, briga, e a gente pega aquela mágoa e sofre por aquilo. Se os outros nos ofendem, dê a ele o direito de ser como ele quiser, mas a nós temos o direito de ser cristãos, porque conhecemos Jesus. Temos o dever de trabalhar pelo Cristo, porque todo aquele que nos ofende são nossos professores, porque são os nossos professores que trazem as nossas provações, para ver se nós estamos aprendendo o mesmo. Será que o que nós falamos na casa espírita nós estamos vivendo?
Então vamos ser testados. E aí vem a pessoa desequilibrada, que nos ofende, que nos agride, que fala um monte de coisa para nós, e nós temos que ter a alegria de ser testados. Eu sei que na hora é muito difícil de lembrar de ter alegria, mas alegria de ser testados, porque é Ele que está nos ofendendo, não somos nós que estamos ofendendo. Porque aquele que ofende contrai um débito, e aquele que é ofendido e cala e trabalha na sua reforma, está progredindo, está avançando. Sejamos nós então aquele que avança com Cristo, aquele que se cala diante da ofensa, da mágoa, da aflição, do desespero. Sejamos nós a palavra amiga a acalentar os ouvidos em desespero, poder levar aos corações aflitos e necessitados a palavra de consolo e de esperança que o Mestre Jesus, há quase 2000 anos, cantou a melhor das melodias que o universo pôde ver, que é a Boa Nova. Que nós sejamos então intérpretes de Jesus, que possamos levar a Boa Nova aos irmãos em dores, mostrando a ele que a dor é passageira, e que possamos ensiná-los a lidar com o sofrimento, para que possamos buscar a nossa evolução. Quando apagamos a dor do nosso irmão, consolando ele, nós estamos consolando as nossas aflições que carregamos. Que o Mestre Jesus se faça presente em nossas vidas, iluminando a cada um de nós, nos dando força para vencer as nossas ignorâncias. Que sejamos vigilantes para que não sejamos instrumento dos maus espíritos a ofender e a magoar, ou a desarmonizar uma casa do Cristo, que, infelizmente, acabaremos prestando desserviços ao Mestre. Que Ele abençoe os nossos lares, os nossos caminhos, para que nós possamos, aonde quer que nós chegamos, levar a palavra do Evangelho, pela palavra ou pela vivência. Que essa palavra iluminadora possa estar em nossos corações, constantemente, trazendo alegria e dissipando as sombras da tristeza e do sofrimento. Que Jesus seja a luz das nossas vidas. Desejo a todos vocês, meus irmãos, que tenhamos força na batalha que temos que seguir, vencendo a nós mesmos, para servir ao Mestre Jesus, dentro da casa, no trabalho fraterno, em auxílio aos irmãos que chegarão a essa casa em desespero. Nunca antes se viu tanto falar em depressão, em transtornos de vários matizes. Eis os momentos de mantermos o equilíbrio com o Mestre, para que o próprio Mestre, através do seu amor, nos livre das influenciações nocivas e que estejamos de pé, com braços firmes no estudo e na caridade, para auxiliar os irmãos que vêm. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.